Oi, gente! Boa noite! Começando uma nova série, tô muito animada aqui porque a partir de hoje, toda segunda-feira, vai ter o Papo da Segunda, sempre com algum conteúdo relevante aí para você que está aí do outro lado da telinha, né? Toda semana uma nova live com alguma coisa importante. E hoje nós vamos falar uma coisa muito legal que muita gente está pedindo, que é falar sobre as competências socioemocionais nas aulas online. Tá fácil aí com as crianças? Como que tá? É, gente, não tá nada fácil as aulas online, crianças sapecas, né? Que liga e desliga o microfone por aí vai. E sem falar das nossas competências socioemocionais, né, dos professores. E para falar sobre isso hoje aqui com a gente, vai ter uma convidada super especial. Eu pedi para Carol Garcia vir falar com a gente sobre essas competências socioemocionais. A Carol, ela é escritora, é psicóloga, super entendida. Oi, gente, boa noite. Muita saudade de vocês. Semana passada a live foi na Educa Week. Fiquei aí meio sem falar com vocês e me deu muita saudade. Bom, o objetivo hoje é conversar e trocar experiências sobre o assunto, que é super relevante, né? A gente quer levar para vocês conteúdos aplicáveis e ferramentas úteis para o dia a dia das aulas online. Então vamos lá chamar a nossa convidada, a Carol Garcia, que já está aqui, e ela vai conversar com a gente e trazer muitas dicas sobre esse tema. Ei, Carol! Oi, boa noite, Denise. Boa noite, pessoal, professores. Seja bem-vinda aqui com a gente. Muito Tava obrigada. ansiosa para conversar com você, né? E eu quero apresentá-la oficialmente agora. Já dei uma explicação, mas vou explicar novamente quem é a Carol. A Carol, ela é psicóloga e ela é escritora e ela se dedica a vários assuntos relevantes na área da educação. E ela é escritora desse livro aqui, ó. Competências socioemocionais em sala de aula. E eu já dei uma lida aqui, já marquei um monte de coisa, viu, Carol? Tem muita coisa boa, ó, tudo marcadinho aqui já. Porque ela escreve aqui, ó, a gente tem que saber sobre os nossos sentimentos, entender. E como a gente vai trabalhar o sentimento na criança se a gente não trabalha na gente, né, Carol? Então, Isso. seja bem-vinda. E aí, pessoal, vamos colocando aqui de onde vocês estão falando. Eu estou falando de Americana, interior de São Paulo. E você, Carol? Aqui também do interior de São Paulo, de Sorocaba. Estamos Olha, não próximos, né? Então, com esse cenário, né, o cenário mundial mudou e a educação não é diferente. Desde o início do ano letivo de 2020, os currículos de toda a educação básica precisou prever o desenvolvimento integral do aluno, né? E esses aspectos socioemocionais estão muito ligados à aprendizagem, a gente já sabe disso, não é novidade, né? E eles não se desenvolvem de maneira separada dos aspectos cognitivos, né? Mas de forma integrada. E esse foco na comunicação não violenta, alinhada às habilidades socioemocionais, é imprescindível. Por isso eu chamei você, especialista, para contar para a gente aí o que você trouxe para a gente hoje que você pode dar dicas aí para a gente sobre essas competências socioemocionais. Uhum. Legal, Denise. Novamente, muito obrigada pelo convite. Você é uma simpatia. Assim, Que bom que a internet nos conecta com as pessoas Né? tão doce, né, como você. Assim, você Ai, transmite obrigada. uma felicidade, uma simpatia mesmo, que é algo assim que eu gostaria até de pegar um pouquinho de você. E hoje, né, a gente vai falar sobre essas competências emocionais mais no mundo online, né? Visto aí que estamos passando por um momento muito difícil, não só para nós, né? Mas para as próprias crianças, né? Então, quando a gente fala em competências socioemocionais, a gente não fala só de emoções,
A gente fala também de habilidades sociais, que talvez seja o que uma das coisas que eu mais estou recebendo, né, como dificuldades nesse universo online, é a falta de interação entre os alunos, né? Então, como você disse, estava te acompanhando ali no início, né? Há alunos que desligam a câmera, que não querem falar, que não querem interagir, né? Então, como que a gente puxa esse aluno, né, para trazer aí, visto que a educação, a gente sempre trabalha esse vínculo, né? A gente não pode só passar, a gente fala, né, o conhecimento, mas o aluno também tem que vir aí contribuir, e a gente vai somando, né, em frente a isso. Estão falando que não estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Aqui tá tudo bem. Eu acabei de ver aqui. Mas aí eu trouxe algumas dinâmicas, né? Algumas atividades práticas que a gente possa estar utilizando mesmo, né? Em casa. Que beleza! Né? Eu vou pegar meu papel e lápis aqui, isso, porque eu quero... Pra gente já falar sobre isso, né? Mas eu também separei alguns livros, fora o meu, que eu gostaria de indicar para esse momento, né? Tem um livro bem legal aqui, Denise, não sei se você já viu, que chama A Caixa de Preocupações. Então, trabalhar principalmente o medo. Então, conta uma história do urso, que ele descobre uma caixa. Eu acho que é uma coisa bem adequada, né? Uma história que conta que é bem bonita a história, né? Fala sobre o medo, tá? Então, aqui Carol, eu vou pegar meu fone de ouvido, que talvez eu colocando também pare. Tem muita gente falando que tá dando eco. Pode continuar, pode continuar. Tá, eu também tô sentindo um pouquinho de eco até, por isso que eu coloquei o microfone, porque as lives que eu geralmente faço, às vezes acontece isso. Então, acontece. Mas aí tem esse livro, então fica como indicação, esse daqui é super legal, acho que principalmente para educação infantil também, né, ou para alunos menores. Depois você pode postar os livros, ou você já tem os posts desses livros para as pessoas comprarem ou procurarem? Posto sim. Eu geralmente sempre pergunto, né? Onde que eu compro? Geralmente eu compro na Amazon, gosto bastante, né? Porque a gente sempre encontra todos os livros lá. Então, esse é um livro que fala sobre o medo, e eu acho que dá para explorar bastante sobre essa emoção, visto aí que a gente está passando, né, por esse momento realmente de incerteza, de insegurança. Então, é legal a gente trabalhar isso, né? Depois eu vou falar um pouquinho também sobre o medo, tá? Mas aí a gente vai falar. Esse daqui também, acho que talvez é mais conhecido, né? Emocionais. Esse eu tenho. Então, que trabalha e recomendo. Emoções, né? Esse eu acho mais complexo. Então, né, para que seria mais para crianças maiores, né? Talvez para o Fundamental 2 aí. Então, trabalha aqui, né, a emoção. E aqui é interessante, como que a gente pode trabalhar esse livro? Então, a gente abre aqui, mostra para os alunos, faz como se fosse mesmo para eles contarem uma história, né? Para eles, olha, né? Então, até no online, olha aqui, gente, né? Assim, dá para ver no online também, né? Então, Então, vamos trabalhar a partir dessa perspectiva, dessa imagem aqui, criar uma história. Até cada aluno pode criar uma história, depois você pode estar contando aqui sobre essa emoção. Essa é uma outra indicação também. E para esse momento também, acho que é importante, né, a gente falando em competências socioemocionais, tem esse aqui, ó. História sobre valores, que esse também é fantástico. Nossa, esse eu não conheço. Conta seis histórias, né? Aí conta aqui sobre o respeito, humildade, amizade, bondade, educação e honestidade. Então, esse já é um livro mais grossinho, né? Porque conta aí várias histórias, mas ele é bem interativo também. E bonitas ilustrações, né? Chama atenção. Também. Olha, então, eu tô aqui como se fosse uma aluna online, né? E eu estou aqui, nossa, já me chamou a atenção de cara esse livro, muito legal. E aí você pode ir contando mesmo, né? E trabalhando essas questões. Então, essas foram... são dicas de livros que eu acho bacana para esse momento, né? Para a gente trabalhar essas questões. Então, em cima do livro, a gente pode contar a história, a gente pode ir trabalhando em cima dessa questão, puxar o livro e puxar para outras atividades. Então, para até que os próprios alunos, né, falem mais sobre
essas emoções, o que eles estão sentindo, né? Às vezes eles podem estar se reconhecer com os próprios personagens, né? Então, Uhum. é bem bacana. Falando Então, aí a do... utilização de livros, da literatura, para trabalhar os sentimentos, né? Ela é Isso, fundamental, né? Porque a criança, ela, através dos personagens, como você acabou de dizer, ela se vê, né? E ela isso, se identifica e consegue entender algumas emoções, né? Muito isso. bacana. Isso Isso, a gente gente, é chama, fundamental. é, isso a gente chama aprendizagem vicária, né? Que isso tem no nome. Ah, não Então, sabia! onde a gente aprende aí absorve um pouco essas características dos personagens, tanto de livros como de filmes. Então, né, geralmente a gente tem aí, ou quando criança, a gente tem as personagens preferidas, então a gente Uhum, até puxa, né, isso aí no uhum. nosso dia a dia. Até falando, né, do universo aí mais infantil das histórias, por exemplo. A, a Cinderela, ela tem muito essa questão do ir, né? Assim, do fazer. Então, você pode ver que crianças que gostam muito dessa personagem tem muito forte essa característica, né? Então, cada uma assim tem um. Cada personagem, lógico, a gente pode aprender. A gente puxa isso. Alguma coisa, né? Isso, alguma É. A gente característica. pode se identificar com um, mas às vezes com vários na mesma história, né? Uhum. Chama aprendizagem Vicária. vicária. É sério, eu nunca ouvi essa terminologia. Muito legal. Uhum. Vou pesquisar mais. Isso. Legal. Chama aprendizagem vicária. Alguém perguntou Joia. ali também. Aham. Falando também do universo online, né? Assim, do começo da aula, acho que é bem interessante a gente trabalhar algumas técnicas de respiração, né? Então, Hum. falando aí do universo infantil, então a gente pode fazer o que o mais comum, né? Que acho que todos os professores geralmente já sabem, é aquela da flor e da vela. Né? Ah, Então, sim. quer segurar a flor e a vela, né? Então, a flor a gente, isso, cheira e a vela a gente assopra. Mas E tem aí outras técnicas também. Isso, a fica gente. mais lúdico, né, para Isso, criança. Vamos isso, fazer a brincadeira da florzinha e da vela, vamos imaginar. Aí você isso, entra no universo infantil, imagina, com a criança, cria a imagem mental, e aí você faz a atividade que ajuda muito na questão da ansiedade, né, Carol? isso. Por isso que a gente trabalha essas técnicas de respiração. Tem outra Muito bom. também, né, que é a da borboleta, a meditação da borboleta. Então, você pedir para os seus alunos imaginarem que tem uma borboleta na ponta do seu nariz, né? E essa Hum, daí também é lúdica. Então, aí a gente tem que ficar bem parado para a borboleta não se mexer, né? Não pode voar. Então, e aí a gente tem que ficar em silêncio também. A gente não pode ficar muito, né, fazer muito barulho, senão a borboleta se assusta e ela vai voar. E aí você entra nesse universo, né? Então, aí depois a borboleta pode mover para o ombro, para a perna, né? Para outros lugares, para realmente se concentrar, o movimento é se concentrar na borboleta e os alunos irem se acalmando. Por isso que é legal isso no início da aula, né? Porque aí os alunos uhum. vão se acalmando. É, é, então, você está pegando, só para quem está chegando agora entender, você está pegando alguns exemplos para trabalhar com as crianças online e ela já sugeriu a utilização de histórias, né, para a identificação de sentimentos e a questão das técnicas para acalmar, para focar, para ajudar no foco, tirar a ansiedade, né? Eu acho que depois de mais de 100 dias de aula online, praticamente, né, as crianças já estão acostumadas. Desculpa te interromper, mas é que eu Não, lembrei que a uhum, minha neta isso, veio na sexta-feira aqui, fazia tempo que ela não vinha, e ela veio, a gente está tudo isolado, então deu para garantir, né? E ela veio e teve aula aqui comigo, eu assisti a aula dela. E aí depois eu perguntei para ela, até eu deixei no Stories ontem, para ela tá muito normal ter aula online. Para ela já tá tudo bem. Às vezes o problema tá na cabeça do professor, não da criança, né, Carol? sim, isso sim. Lógico que eu sempre falo, né? Não tem como a gente
falar que isso vai continuar muito tempo, porque a gente precisa dessa interação, né? Entre o contato mesmo, né? Entre as próprias crianças, a troca, né? Não só de materiais, mas aprendizado, amizade. Sim, a interação social é fundamental, hoje, né? Para você ver, né, Denise, como que as crianças, elas têm essa capacidade de adaptação muito mais rápida, né, do que nós, né, professores ou adultos nesse momento. E aí a gente tem que aproveitar, né, e surfar nessa onda e aproveitar esse momento mesmo de facilidade, visto que os menores têm essa facilidade, né, com esses recursos e explorar cada vez mais, né? Sim, inclusive a gente tem que se conscientizar, eu sempre falo isso, que isso não vai ser rápido, não vai, mesmo que seja uma vacina, nem já falou, ontem falou que tem uma vacina que vai começar a ser aplicada lá na Rússia, agora em setembro. Pegou a gente de surpresa, porque até então é só no meio do ano que vem. Mas só até essa vacina chegar aqui e tudo se normalizar, a gente vai muito tempo. Sim. E inclusive o MEC já está falando que em 2021 vai ter ensino híbrido ainda, né? Então a gente tem que, o meu filho falou isso para mim hoje, falou, a gente tem que pôr na cabeça da gente que o que era lá atrás, que a gente tem que viver a realidade de agora. Eu acho que essa é a maior dificuldade dos professores, né? Então, é que nem eu li no seu livro aqui que você escreveu. Eu queria achar aqui, vou procurar a página aqui, até ler a frase toda. Esse livro, gente, para quem chegou agora, ela que é escritora aqui. Depois você conta como faz para adquirir esse livro, tá? E aí, ele falou assim, mãe, o que eu lá há algum tempo atrás decidi, para hoje não serve. Então a gente tem que viver o tempo atual. E esse é o maior empecilho meu, confesso. A gente fica imaginando a aula na sala de aula como sempre foi, mas agora não é. E vai demorar um tempo. Então a gente tem que viver o que dá agora, né, Carol? Isso, exatamente. Como você disse, é viver o momento. Eu vejo que muitos professores estão muito ansiosos, né? Ai, pensando no futuro, é um medo de voltar para a sala de aula, né? Assim, medo se realmente os alunos aprenderam, como que vai ser, se os alunos vão ficar nas cadeiras, né? Se vão ser contaminados ou se vão passar, né? Se vão ficar de máscara, se vão obedecer. É muito se. Então, a gente está sofrendo por antecedência. Isso. Né? E isso a gente transmite para os alunos na aula online, eu acredito. Sim. Porque a gente não consegue, dentro da cabeça está um caldeirão de se, ai meu Deus, não quero voltar, não quero viver isso. Uma negação do futuro, um medo, né? Que você já estava falando sobre isso. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe que vai ter que acontecer, a gente vai voltar. Então, eu acho que se a gente se focar nesse momento, no agora, né, a gente consegue se centrar socioafetivamente, né, e aí transmitir essa tranquilidade para a criança, né, porque no começo, eu não estou saindo do tema não, porque eu sei que se eu for falar de afetividade do professor, você vai dar um show aqui, mas eu acho assim, no começo dessa pandemia, os professores estavam totalmente desequilibrados e perdidos. Aí passou a primeira onda de ansiedade, veio a segunda onda, agora eu acho que a gente já está na terceira. E essa terceira é essa insegurança do que vem pela frente. A segunda foi aceitar, né? E vamos produzir vídeo, vamos fazer e pronto, né? E agora a gente está nessa, querendo um pezinho sair da sala, né? Um pezinho para entrar, entrou, agora querendo sair, mas vai demorar, gente. Põe na sua cabeça. Tem algumas escolas que estão assim desesperadas, realmente, né? Por causa da questão de perder aluno, né? Não é fácil, né? Professores perdendo emprego também, enfim, né? Mas a gente não pode viver no futuro, né? Eu tô aqui com uma psicóloga
super capacitada para orientar a gente nisso. Então, eu estou até fazendo uma pergunta. Você está sentindo isso também, Carol, com os professores que você conversa? Sim, eu sinto essa questão mesmo da ansiedade, né? E como que a gente consegue lidar com isso? Sempre quando a gente for, né, iniciar, eu vejo que talvez até uma ansiedade pré-gravação. Né? Ai, nossa, minha insegurança, porque você agora está sendo mais observado, né? Antes era Uhum. você e os alunos, agora não, agora é online, então às vezes até tem coordenador que entra para verificar como tá, os pais estão Ixi. acompanhando, né? Às vezes A mínima avós. falha fica gigante, Isso, né? os professores até falam, estou com medo de errar alguma palavra, porque daí às vezes pega aquele ponto ali, né? A gente, Uhum. infelizmente, ainda tem essa questão de que o professor não pode errar, né? É. E aí ficam com esse receio. Então, como que a gente faz isso, né? Também tem as técnicas de respiração para nós adultos, né? Então, é importante a gente fazer essas técnicas. Então, a melhor técnica que tem para ansiedade chama respiração diafragmática, que funciona da seguinte maneira: a gente Vamos lá. inspira contando até 4, prende o ar contando até 2 e solta o ar pela boca contando até 6, tá? Então, vou fazer de Ó, novo. gente, Quem tá em casa também faz com a vai, gente. Então, vai. aproveita a aula aí, gente, vai. Vai. Inspira. 1, 2, 3, 4. Prende o ar. 1, 2. Solta o ar pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? O Então, coração já bate devagar, né? já bate isso, já bate diferente, né? É isso Realmente fazer aí. esse exercício várias vezes até você se acalmar. Tem também um aplicativo bem legal, né? Que Hum, chama Lojong, que é um aplicativo de meditação. E aí tem para dormir melhor, para equilíbrio emocional, tem para, né, vários guias. Então, você baixa o aplicativo, ouve, né, ouve o áudio, que é um áudio, uma meditação guiada, e vai acompanhando. uhum. Então, ele vai fazendo essas inserções aí. Isso, Ah, é assim mesmo que escreve, só é Lojong. tudo junto, mas tá certinho, Tudo você bem. escreveu certinho. Então, eu faço meditação guiada quando a minha cabeça tá a mil. É o único jeito que tem para me dormir, é fazer a respiração e a meditação. Eu já dei essas dicas aqui, mas é sempre bom lembrar, é muito importante, porque é um momento totalmente louco que a gente está vivendo, não tem outra palavra, né? É verdade. Mas voltando para nossas competências na sala de aula, a Carol já deu dicas. Já deu a dica da técnica da respiração da florzinha para criança, dos livros. Depois ela vai deixar aí no Instagram dela, ela vai postar para gente essas indicações. E o que mais você pode trazer para gente sobre isso, Carol? Vamos lá, vamos a alguns exercícios, né? Algumas coisas que a gente pode fazer com os alunos. Então, é sempre nesse movimento de separar um pouquinho ali da sua aula, né? Pode ser no início, pode ser lá no final, para a gente fazer esses exercícios, né? Essas práticas ali com seus alunos. Um dos Uhum, exercícios é o seguinte, a gente mais ou menos tabular, né? Assim, falar a dinâmica aqui das cores, né? Das emoções das cores. Assim hum. como, né, o Divertidamente, que acho que é um filme que todo mundo já assistiu, né? Tem ali, né, Muito legal. alegria, amarelo, raiva, vermelho, nojo, verde, né? Qual que era o roxinho? Tem desgosto, né? Então, Aham. tem Eu todas não. essas, tem todas essas questões. Mas aí a cor, assim, não é fixa, tá? Não Uhum. importa. Inclusive, a própria criança pode nomear, né? Isso, e essa é a ideia, né? Então, essa atividade. Então, a gente ia fazer juntos, ó. Quando tem a cor vermelha, que cor, que emoção que você imagina que pode ser? Quando os seus pais ficam bravos, que cor que eles ficam, né? Assim, do rosto. Uhum. Então, a gente pode fazer essas interações, né? Então, para a criança, para os próprios alunos definirem as cores das emoções, né? Então, você trabalha ali a alegria, o medo, a raiva, a tristeza, né? O nojo. Uhum. Pega ali a ternura, algumas emoções, né? Não pega muito, pega em torno de 7.
A gente fala, né, que as emoções básicas são 5, mas se você quiser ampliar também, ótimo. Então, aí você vai definir junto com os seus alunos a cor. Então, né, a alegria vai ser o quê? Rosa. Então, os alunos falam que é rosa, então vai ser rosa. Né? Então, até não pega muito para não confundir aí as cores com seus alunos. E aí, pede, né, para eles pegarem uma folha sulfite e pintarem, né, quais emoções eles estão sentindo hoje, ou emoções na última semana, ou da quarentena. Então, para eles pintarem essa folha. Aí Que tem legal. alunos, né, que vai pintar só de uma cor, tem aluno que vai pintar de várias cores, né? Então, assim, é realmente livre, é para ele expressar essa emoção sem precisar ele falar, ou sem ele precisar se expor, né? Às vezes até é um motivo ali para você ficar em alerta, por exemplo, né? Se um aluno pintou só tristeza, então você fala, nossa, né? Aí é uma coisa que talvez seria uma ideia de trocar, né, um papo com os pais. É o indicativo, né, Isso. de que alguma coisa não tá legal, né? Isso. Então, né, assim, a gente pode ficar mais atento a partir disso. Então, essa é uma das atividades. Outra coisa que a gente pode criar, né, até online mesmo, é fazer um boneco da esperança. Nossa, boneco da esperança. Então, a gente pode até realmente criar de sucata, né? E aí a gente trabalha essa questão da sustentabilidade, né? Que também trabalha dentro das competências emocionais. Ou até mesmo, né? Você desenhar ali um bonequinho e as crianças ou pintarem, ou você trabalhar, né? Por exemplo, uma história e aí você entregar o boneco para as crianças pintarem e, por exemplo, escreverem em volta do boneco, né? O que eles esperam para o futuro, né? Como que eles imaginam que vai ser, qual que é o sentido da esperança, né? Contar uma história referente a isso. Então, a gente pode criar esse boneco, né? De várias formas. Tanto que a gente pode criar ele físico mesmo, né? Falou de sucata, então de caixinha de leite, né? Dessas coisas. No caso de uma sala de aula, poderia dar como tarefa, né? Você faz um bilhete explicando o objetivo, você tem que criar um boneco de sucata, e aí quando eles apresentarem na live para a professora, lá no Zoom ou no Meet, apresenta o boneco para os amigos, né? Ou se não tem o Zoom e o Meet, tira a foto do boneco, manda no WhatsApp, o professor faz uma live no YouTube e mostra as fotos, e aí depois passa essa tarefa. Então fica a tarefa da semana, o trabalho da semana, trabalhar com esse boneco. Nossa, achei muito bacana, muito legal. Porque E simples, né? Isso, super simples. Faz com que você estiver em casa. E a ideia também trabalha a criatividade, porque aí você não dá nada muito pronto, né? Então, cada criança molda, né? Cria ali o seu boneco. E pode fazer a roupinha, o cabelo, tudo, e valoriza a produção da criança. Então, fica vários objetivos de uma atividade, né? E ainda usa o socioafetivo para amarrar tudo, né? Isso. Muito legal. Tem muito que trabalhar legal. essa questão. Olha, né? gente, muito fácil. Dá para trabalhar desde a educação infantil essa atividade, hein? Sim, né? Essa é bem legal. A gente pode também criar um potinho, né? Da gratidão, também como tarefa ali de casa, né? Então, às vezes a criança não escreve, mas aí ela pode desenhar, né? Pode pedir para os pais até terem esse momento. Escolhe um potinho, decora, com canetinha permanente, essas coisas. Ou com laço, ou com fita, ou com adesivos, né, Carol? Isso. E aí depois, se a criança não escreve, ela deixa os quadradinhos de papel, todos os dias coloca alguma mensaginha lá, pode ser um desenho, pode ser uma escrita, né? Eu acho muito fofa essa atividade, gente, muito legal. Eu acho que eu vou fazer um pra mim. Né? Até também se encaixa aí, né?
Que aí a gente abre em determinado momento. Vamos, gente, todo mundo fazer um potinho da gratidão? Quem topa falar eu aqui, ó. Isso, Né? Ó, É uma coisa assim que muita gente já falou, mas que o significado é que manda, né? Como a gente trabalha isso é que manda, né? A gente tem que um compromisso, né? Que você vai colocar lá uma mensaginha, como que é uma mensagem na garrafa, né? Que você joga no oceano, fica lá, isso. só que não é o oceano, né? Olha que legal, gente. Coisas práticas e simples, Carol, tô adorando. Alguém perguntou aqui, ó, a Gisele. Ideal para qual idade boneco de material reciclado? Então, realmente, como você colocou, dá até para educação infantil, deixa eles criarem do jeito que eles querem, né? Até acho que ali o ensino fundamental 1 é legal. Eu tinha entendido qual material, por isso que eu voltei também. Mas o material Olha só. mais diversificado possível, né? Trabalhar ali com um rolinho de papel higiênico, latinhas, né? Tipo de milho, de pomarola, dessas coisas, né? E aí deixa realmente a criança montar, criar, né? Muito legal. E ó, tem gente aqui falando que tem o seu pote. A IG da Sami falou que tem o pote da gratidão. Eu vou fazer o meu, depois eu vou postar para você ver, Carol. Ai, ótimo, isso mesmo, muito bom. Né? Olha lá, ó, isso até é uma prática, né, que a gente chama da psicologia positiva, porque a gente geralmente, né, a gente costuma, o ser humano costuma pensar nas coisas negativas 5 vezes mais do que nas coisas positivas. Então é um exercício. Sério? Tudo isso? 5 vezes mais. Né? Muita coisa, né? E realmente, se você for parar para pensar, a gente acaba reclamando muito mais do que agradecendo. Então, é esse movimento, né, do pote, ou até mesmo da escrita. E o legal é, por exemplo, a gente pode, num bilhete mesmo, anotar 3 coisas positivas que aconteceram no dia, para realmente te forçar a pensar, né? Porque às vezes uma você fala, tá fácil, 2 mais ou menos, 3 já fica um pouco mais... É difícil, muito! Né? E aí, olha, eu reforçar, né? Coisas simples, coisas do dia a dia, assim, coisas que... pequenas conquistas, né? Isso, pequenas coisas. Nada, a gente às vezes quer coisas muito grandes, né? Quer agradecer ou quer dar valor, né, por coisas muito grandes. Mas não, é realmente pequenas coisas no dia a dia que a gente precisa, sim, né? Ser mais grato, realmente, esse exercício. É verdade. Eu tenho um jardinzinho aqui na minha casa e às vezes eu tô com a cabeça muito cheia e eu vou dar uma volta no jardinzinho e eu vejo as abelhas, né, os bichinhos lá no jardim e eu falo, gente, o mundo tá tudo aqui, a cabeça que tá quente, não precisa, né? Mas olha, eu tô adorando essa conversa. Tem uma pessoa que perguntou, a Edis Sandra Bertiol, ela perguntou o que os garotos de 14 anos podem fazer de atividade aí. Eu acho que as atividades que você deu, tanto do boneco da gratidão, não, pote da gratidão e o boneco da esperança. Da esperança, podem ser feitos pelos adolescentes. Eu tenho uma sobrinha adolescente e ela está sofrendo muito, porque realmente a mãe dela trabalha num lugar que é perigoso, ela faz atendimento a famílias carentes, então ela não pode sair porque a mãe dela trabalha nesse lugar e ela pode ser vetor. Então ela está sofrendo muito, né? E o que está ajudando, ela tem 14 anos, o que está ajudando ela é esses trabalhos aí online, né? As atividades que os professores... Então, eu falo, professor é linha de frente. A gente tem que sustentar nossa saúde mental, da família e da criança. Tá um mundo em cima da gente, né? Por isso que tá difícil, gente. Mas olha lá, essas atividades podem ser feitas? Você acha que dá? Eu acho que realmente fica muito pro infantil, né? Porque o boneco principalmente é mais lúdico. Então, realmente tem esse lado, né, assim, mais da criança. Já adolescente, acho que principalmente talvez se for menino, né? Talvez tenha um pouco mais de receio, né? Dessa questão do fazer. Então, o que a gente pode estimular?
ele realmente tá em contato com os amigos, isso é interessante, e escrever. Então, por mais que talvez, né, seja um menino, mas puxar esse lado assim de escreve o seu, né, fazer um diário, isso também fica um pouco mais das meninas, né? Mas, por exemplo, em sala de aula, para os mais grandinhos, né, para os adolescentes, a gente pode ter tanto para o fundamental, ali, 2, acho que já é legal, assim, que eles entendem mais, né, e para o ensino médio, fazer um jornal dos sentimentos. Então, né, que talvez esteja mais elaborado. Então, legal. Fazer entrevistas, né, da própria casa, e aí a gente cria um roteiro junto com os alunos, né? Qual é o sentimento, o que você está sentindo hoje, perguntar para quem mora com você, qual é a sua maior dificuldade, o que você é mais grato hoje, né? Então, fazer esse roteirinho, assim, essa entrevista para estimular. Então, esse jornal também é um meio, né? Sempre a gente trabalha a escrita terapêutica, ela ajuda bastante. Mas, Inclusive, o adolescente, você está me falando, eu lembrei aqui de uma atividade. O adolescente pode escrever um bilhete para um amigo, dizendo como ele está se sentindo também. Né? Isso é ótimo. Olha, né? Bem legal, né? Isso, realmente adolescente, né, tem esse momento de vínculo. Talvez ele quebra ali um pouco, né, sai do vínculo dos pais para criar esse laço forte com os amigos. Então, sempre interagir, motivar eles a, por exemplo, escrever uma carta para os amigos, não um e-mail, né, que é algo que a gente faz, ou uma mensagem. Não, então... Manda pelo correio. Manda pelo correio, faz alguma coisa assim mais, né, diferente, que é um estímulo diferente. Então, isso é importante. Trabalhar essa questão, né, da escrita, porque a gente coloca para fora o que a gente está sentindo. Então, esse é um movimento de desabafo também. É legal fazer. Bem legal. Inclusive, eu fiz uma atividade uma vez, Carol, porque os meus alunos, eles estavam com muito medo das notas que tiravam, né? O medo. Aí eu falei, mas é medo? Medo do quê? Né? Aí eu fiz uma dinâmica, está descrita lá no meu blog, mas eu pesquisei um pouco e fiz uma dinâmica assim. Eu escrevi lá a palavra medo, e aí a gente foi fazendo um mapa mental. Medo do quê? Quais são os tipos de medo? Aí a gente colocou um monte de tipos de medo, até a gente detectar qual eram os principais, né? Aí a gente detectou que o principal medo era medo do que o pai iria falar das notas. Era uma classe que... Cada classe é única, né? Cada grupo de crianças. E essa classe, ela tinha muito medo dos pais ficarem bravos ou tristes pelas notas que eles tiravam. E aí a gente foi trabalhando como a gente pode resolver esse medo, né? E quando a gente fez esse levantamento dos medos, eu distribuí papéis em branco e eles escreveram e colocaram numa caixinha. Depois eu fui abrindo e a gente descobriu que o medo que era de uma criança era de várias. Várias tinham o mesmo. Então aquele momento de insight, né? E nossa, não sou só eu que tenho esse medo, né? Agora, como a gente pode converter isso para aula online? A gente pode pedir para a criança também escrever, né? Em particular, se a criança conseguir, né? Enviar para o professor, e o professor coloca tudo numa caixa e faz essa atividade ao vivo, né? E trabalha essa questão, né? E agora eu acredito que os maiores medos não são das notas, né? Nesse momento, mas é o medo de não encontrar os amigos, de encontrar e não poder abraçar, que é o que eu detectei já na minha neta lá de 6 anos, ela já está sentindo isso. Então é o medo do reencontro, mas ao mesmo tempo você quer reencontrar. Olha quanta coisa está passando na cabeça dessas crianças, né? Sim, E, né, só reforçando, Denise, tudo é adaptável. Então, por exemplo, né, você já fez essa atividade em sala de aula, mas ó, na sua própria cabeça você já criou uma outra alternativa para fazer no mundo online. Então, isso tudo, né, a gente pode adaptar aí para novos formatos. Olha, estão perguntando aqui, Carol, como construir habilidade socioemocional
no berçário maternal. É bem difícil, né? Uhum. Esse momento aí é mais assim, acolher a criança, né? Fazer com que ela identifique o que ela está sentindo, né? Então, e perguntando mesmo, né? Assim, estimulando. Berçário quase não, né? Não tem essa questão da fala, mas é mais o afeto também, que é importante, né? Então, É a assim, a ligação gente... afetiva com ver a professora, Isso, ouvir os amiguinhos, né? isso. Ver foto. Fazer esse movimento. Eu ia falar uma coisa antes, por isso que eu me perdi, que você tinha Eu falado, né? vivo te interrompendo, Não, desculpa. imagina, não. Eu também sou assim do mundo das ideias, né? A gente faz as viagens aqui, né? Você tinha perguntado, né? E era isso que eu ia responder. O que dá para a gente fazer do mundo online? Mas aí seria uma Uhum. atividade para os alunos também mais velhos, tá? E também, não sei se tem professor de inglês, né, assistindo aqui a gente, seria mais para esse trabalhar as emoções no universo da língua inglesa. Tem o Atlas Olha das que legal. Emoções, tá? Se você colocar Hum. assim, Atlas das Emoções, vai ter um site super legal, com gráfico, para né, o aluno, para você ir lá, vendo a intensidade, por exemplo, a alegria, né? Tem várias nuances que a gente chama, né? Por exemplo, Hum. intensidades mesmo. Então, e vários formatos. Então, tem um gráfico bem bacana. Só que, reforço, isso está tudo em inglês, né? Por isso que Uhum. ainda não foi traduzido, mas fica uma dica super legal para quem é professor de inglês e gostaria de trabalhar essas emoções, assim, tem... É bem legal, um site bem legal, chama Atlas das Emoções. É só colocar lá, né, assim, no Google que vai aparecer. Aí, de repente a gente vai lá ver e tem algumas ideias que dá para trabalhar, Isso, né? é. Mas, ó, pessoal, coloquem aqui para eu e a Carol para a gente saber qual é a idade que vocês trabalham com as crianças. Fica Isso. bem mais fácil para a gente ajudar se a gente souber. Coloca aí que sala de aula que você trabalha ou qual é a idade. Conta aqui para a gente nos comentários. Isso, ótimo. E aí, Carol? Que Isso, mais enquanto que você isso... pode... Tem bem diversificado. Enquanto isso, vamos falando de mais atividades, né? Dá pra gente fazer também a árvore dos sonhos. Então, a gente fazer... Então, como estamos individual, né? Assim, realmente, você aí que é das artes, Denise, eu sempre vejo ali, né? Já imagina... faz uma árvore mesmo na folha sulfite com várias folhinhas, né? Então, aí pede para o seu aluno escrever ou desenhar ou até mesmo colar quais são os sonhos. Isso é muito importante nesse momento a gente trabalhar esses aspectos de sonho, de esperança, né? Do futuro. Então, a gente precisa cultivar, manter isso aceso, né? Nas crianças aí, do próprio... Quais são os seus objetivos, né? Desse mundo aí do futuro e sonhos. Então, é uma atividade simples, né? Então, só faça uma árvore e peça para os alunos Cada aí. folhinha é um Cada folhinha é um sonho sonho. ou Isso. uma ideia para fazer no futuro. Isso, uma ideia para fazer no Olha, gente, futuro. isso, Essa é uma isso dá para atividade. essa idade, isso dá para fazer de 4, se não quiser escrever, desenha, de Uhum. 4 a 15, a 16 anos, ó, uma Isso. atividade bem ampla, né, Carol? E Essa pode sim. também depois tira foto da sua árvore, compartilha no grupo com a escola de alguma maneira, né? E a Isso. professora sempre de ponte entre o aluno e o grupo, né? Fazendo Isso. essa ponte. Tem professores que criaram contas no Facebook, grupos no Face para postagens. Cada um usa o seu recurso, né, Carol? Isso. Exatamente. É isso aí. E olha, a Gláucia Carvalho falou aqui que ela está fazendo com os alunos um diário da quarentena. Olha que bacana. Muito, muito legal, né? Porque a gente está participando de uma história, né? E isso não pode se perder também. Tem muita coisa boa acontecendo na quarentena.
Então, é Olha, muito bacana isso. Parabéns. sim, muitas novas aprendizagens, muita gente rever. E eu acho que o principal, Carol, é a gente trabalhar essas emoções, que esse autoconhecimento, né? Uhum. Que a gente fica aí passando adiante na correria da vida, não para pensar em si. E muitos desses conflitos que nós, professores, ou as próprias crianças estão sentindo, é porque a gente não para dar aquela respirada e olhar, né, Carol? Uhum. Olha só, faltam 10 minutos para acabar a nossa live, Uhum. porque se a gente não acabar um pouquinho antes, ele não deixa salvar. O que mais que você pode passar aqui para a gente? E eu quero que você conte um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre esse livro, do porquê você escreveu. Eu acho super importante isso. Uhum. Só gostaria de complementar, né, isso que você falou do autoconhecimento. É isso mesmo, né, esse processo, porque a gente está o tempo todo muito do universo de fora, né, para atender às necessidades, né, como você disse, os alunos dos pais, nós dos alunos, dos próprios pais, da escola, né, e também é esse momento, né, cabe aqui na quarentena, a gente se voltar um pouquinho para dentro, rever aí quais são os seus valores, quais são as suas necessidades, o que você não abre mão, realmente se conhecer nesse processo, por exemplo, né? Às vezes você tá triste, então entender um pouquinho desse movimento, desse sentimento, né? Também se acolher, sabe? Se abraçar um pouquinho mais. Eu vejo que os professores são tão rígidos, né, com eles mesmos, assim, falar, nem me fale, né? Não pode errar, não pode estar o tempo inteiro ali, né, trabalhando medo. a perfeição, né? Esse movimento. E sempre Aliás, correndo gente, atrás de algo, né? E nunca para para se contentar ali, poxa, né? Para se isso que atentar ela às está coisas. falando aqui, ela fez um post sensacional. Aliás, os posts da Carol, ó, aqui em cima tá aparecendo o Instagram Carol Garcia Psicóloga, é isso, né? O seu Instagram? Vai lá depois e leia os posts dessa moça, porque tem coisas confortadoras, né? E muitas coisas para ajudar a gente aí a seguir nessa quarentena e trabalhar esses sentimentos em nós, né, Carol? Isso, né? Já vamos finalizando, né? Porque realmente eu entendo que a gente tem que finalizar um pouquinho antes ali, senão ele cai. No livro eu trabalho, né? Bem isso, a gente começa falando sobre a importância da gente se autoconhecer, da gente saber quais são as nossas emoções, né? Para depois a gente ensinar para o aluno. Isso não fica restrito quando a gente fala em emoções, competências socioemocionais, para o psicólogo. Não, a gente precisa, né, um professor, além do seu conteúdo, isso ele já faz, né? Como você mesmo disse, Denise, a gente já faz esse movimento, né? De trabalhar as A competências. gente precisa ter esse olhar, porque para você trabalhar, organizar o ambiente socioafetivo numa sala de aula, você não pode ignorar os sentimentos, né, Carol? Isso. Então, primeiro é trabalhar as suas emoções para depois trabalhar os seus alunos, né? Isso acontece aí de forma, né? Tem esse movimento mesmo, né? A gente primeiro precisa o nosso para depois o outro. E aí eu escrevi esse livro visto que a gente está nesse movimento, todo mundo está falando em competências socioemocionais, mas muitos professores não sabem nem o que são, né? Nem como aplicar, desenvolver em sala de aula. Então, o livro ele é tanto da educação, né, infantil, tem dicas ali da educação infantil até o ensino superior. A gente Olha não que aprendeu legal. isso na faculdade, né? Não aprendeu isso também quando a gente era na escola. E agora os professores estão tendo mesmo, né? Sabendo essa necessidade de aplicar essas competências. Então, eu trouxe Verdade. muitas práticas, exercícios, né? Algumas dinâmicas, como que a gente Muitas planeja. dicas, gente. Super recomendo vocês comprarem. A Carol, como que faz, Carol? É só entrar em contato com você? Tem na internet? Só entrar ou por direct, né? Que daí eu envio o link. Mas é só acessar o meu site, www.carolgarciapsicóloga.com, tá? Quem tá assistindo essa live,
até amanhã. Eu Vou deixei um colocar cupom de aqui. desconto de 10%. Opa, olha isso, gente. Então, seria ali Live 20, né? Que hoje é dia 20, então eu coloquei Live 20 e aí você ganha 10% de desconto na compra do Live livro. 20. Pode Isso. colocar no Stories? Pode sim, claro. Pode? Pode. Cupom Live 20. Marquei Isso. aqui. Depois eu vou colocar lá no Stories para vocês arrastarem e irem para o site da Carol, porque vale a pena, gente. E olha, além desse livro, ela tem ainda o Caderno das Emoções, super bacana. Ela fez um post hoje, vale a pena a gente ir lá. E eu acho assim que é um momento que os professores estão sendo muito exigidos, mas os psicólogos mais ainda, porque vocês que seguram a gente, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho lindo que você faz. Eu sou só fã, Eu já não é de hoje, Denise. né? E um trabalho necessário. Pessoal, essa live vai ficar gravada. Agora, ó, faltam poucos minutos para terminar. A Carol já vai encerrar daqui a pouquinho. Mas essa live vai ficar gravada no IGTV aqui do Papo da Professora Denise, para você rever e anotar. A Carol prometeu que ela vai postar os livros que ela indicou aqui, tá? Para vocês terem essas referências. Olha, tranquilamente, para quem chegou agora no final, a Carol deu umas 7, 8 dicas super top para você usar amanhã na sua sala, para planejar aí várias semanas de trabalho com competências socioemocionais. E aí depois tem o livro da Carol, que você pode também estar vendo e acompanhar a Carol lá no Instagram dela. Super recomendo. Carol, e você como psicóloga, assim, o que você está fazendo, além de fazer o trabalho dessas competências socioemocionais, que você pode dar de dica para a gente aí, para os professores? Então, eu até estou criando, Denise, vai acontecer, né, no próximo mês, a oficina Bem-Estar para Professores, onde a gente vai envolver arte-terapia, então, a questão do bordado, com meditação. Então, Nossa, que legal! Vou enviar uma caixa, né, com tudo que é necessário para bordar as agulhas, as linhas, o material, né, até vai ser uma bolsa, que aí você vai bordar, né? Vai estar escrito assim, educação. E aí a gente vai trabalhar a meditação também. Qual que é o desenvolvimento, né? A gente sempre buscar alguma outra atividade que, às vezes, fala, não, né? Às vezes, bordar não é comigo. Mas, às vezes, você ama cozinhar, você ama ler, ou você ama tocar um instrumento. Então, a gente precisa ter, a gente chama, né, de válvula de escape. Porque senão o professor fica muito só o que ali, escola, né? Problemas workaholic. E a gente precisa, né, de fazer, a gente chama descanso ativo. A gente, é isso aí. Não é tão interessante, lógico, né, ficar só na televisão, né? Então, às vezes porque o professor não para, né? Não consegue parar, né? Então, a sua sugestão é que a gente foque em alguma coisa que a gente ama, que não seja o trabalho da escola. Isso, exatamente, né? Principalmente nesse momento onde a gente está em casa, né? E tudo é ambiente muito misturado, né? De trabalho com casa. Então a gente precisa separar ali um tempinho, né? Ou para se cuidar, né? Para fazer ali uma rotina de autocuidado no final de semana, né? Sabe? Tomar um banho mais relaxante. Ou não fazer nada. Isso, sim. O ócio também é muito bom, né? O ócio, ele é criativo. Gente, as melhores ideias, as minhas melhores ideias eu tenho quando eu tô sem fazer nada. Isso é verdade. E o duro é a gente parar e ficar sem fazer nada, né? A pessoa é agitada, que nem eu, assim. Mas é isso mesmo. Vai ser muito bacana. Depois você conta pra gente aí. O pessoal vai acompanhando. Ó, curte, comente e se inscreve lá no Instagram da Carol para acompanhar essa novidade. Carol, querida, muito obrigada. Eu ficaria aqui, ó, 2 horas conversando com você. Muito agradável. Muito feliz pelo seu convite. Vamos marcar de fazer mais vezes, né? Vamos! Olha, gente, se vocês soubessem, o Aue que foi para juntar as duas aqui na mesma telinha, faz, ó, um tempão que a gente está tentando juntar as agendas, né? Mas aí agora a gente vai ter, toda segunda-feira tem o live aqui, vai ser o papo de segunda no PPD,
PPD, é Papo da Professora Denise. E aí a gente vai sempre trazendo uma convidada, alguém especial, que nem a Carol aqui, que abriu o papo de segunda com chave de ouro. Muito obrigada, Denise. Carol, muito obrigada. Depois eu vou colocar para vocês no Stories, para vocês arrastarem, irem lá no site da Carol para pegar a promoção desse livro. E eu vou postar, eu posto esse, tá, Carol? Vou postar daqui a pouquinho esse livro para vocês lá, para vocês pegarem a referência da Carol, tá? Muito obrigada, Carol. Um super beijo para você. Beijo, boa noite, Denise. Boa noite, professores. Boa noite. E vocês fiquem por aqui, porque eu ainda vou fazer uma surpresinha. Tchau, Carol. Tchau, tchau. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, gente, vocês viram que live legal? Muito gostoso quando a gente tem uma pessoa especialista para orientar, né? Então, ó, eu tenho uma surpresa. Tem 2 pessoas que participaram dessa live do começo até o final. Fizeram um monte de comentários. E eu não vou fechar essa live sem falar uma surpresinha para essas 2 pessoas que eu vi que comentou mais que todos. Eu marquei o nome delas aqui. Essas 2 pessoas, eu vou chamar elas no privado e vou pegar o e-mail para enviar um mimo do meu blog, porque, gente, é tão gostoso quando vocês trocam atividades, vocês trocam ideias, vocês falam. E, ó, IG da Sami e a Ju Dourado falaram muito, deram muitas ideias e vocês ganharam um mimo aqui do Papo da Professora Denise. E ó, semana que vem eu tô aqui de novo com vocês para a live Papo de Segunda no PPD. E quarta-feira eu tenho uma live também aí já agendada, que depois eu vou dar mais orientações para vocês. Uma live super bacana que eu vou participar. Não vai ser aqui no meu Instagram, eu fui convidada. Mas, e outra coisa, já se inscreveu no Conecta X Live? Gente, vocês precisam se inscrever. Tem as informações, tem um post aqui falando sobre o Volta às Aulas. Eles vão trabalhar muito, vão falar muito com a gente sobre essa questão, como vai ser o retorno. Vamos refletir. Mais de 30 palestras, super vale a pena se inscrever, gratuito, gente, só tem gente top lá. Obrigada para todo mundo que estava aqui, obrigado, boa noite para todo mundo e até o próximo Papo de Segunda. Tchau!